Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza. No vídeo de hoje a gente vai detalhar as diferenças que existem entre a estrutura when-else e o if-select-when. Nos dois vídeos anteriores nós fizemos o mesmo exemplo, um circuito combinacional com 3 entradas e uma saída, primeiramente usando a estrutura when-else e depois usando a estrutura if-select-when. Então o que eu fiz aqui para elencar para vocês qual é a diferença entre essas duas estruturas. Eu criei um projeto aqui no Quartz, eu não fiz nenhuma configuração em relação ao FPGA, coloquei tudo como padrão, e meu objetivo aqui é compilar os projetos e usando o RTLView, ver quais são o diagrama de blocos que é gerado por cada uma dessas estruturas. Ou seja, a gente vai ver como é que cada uma das estruturas, a estrutura when-else e a estrutura if-select-when, implementa o circuito na FPGA. Então, eu criei aqui, coloquei 2 arquivos no projeto aqui no Quartz, o projeto criando com when-else, eu só copiei e colei o projeto desenvolvido na aula de when-else, e o projeto do if-select-when, que eu também fiz a mesma coisa, só copiei e colei e não mudei nenhuma linha de texto. Então, vou começar aqui usando a estrutura if-select-when, vou definir ela como top level, vou realizar a compilação e após isso eu vou ver qual é o diagrama de blocos que é gerado lá no RTLView. Então, a compilação foi feita com sucesso, vamos em Tools, Netlist Views, RTLViewer, e aqui no diagrama de blocos do RTLViewer nós vemos o que? Justamente um multiplexador, um MUX, em que as variáveis de seleção são justamente as minhas entradas X, Y e Z. Isso não é para se admirar, pessoal, porque essa estrutura aqui, a estrutura if-select-when, ela está justamente funcionando como um multiplexador. No caso, essa variável aqui, que é a entrada, é a variável de seleção, e no caso, lá na entrada de dados do multiplexador, para cada condição de entrada lá da entrada de dados, você coloca o correspondente nível lógico. Por exemplo, na entrada de dados 000, você vai colocar o nível lógico 0. 001, você vai colocar o nível lógico 1. 010, você coloca o nível lógico 1. E assim por diante. Então, a estrutura if-select-when, ela é muito parecida com aquele tipo de projeto que a gente faz lá na disciplina teórica, que consiste em implementar o circuito combinacional utilizando multiplexadores. Então a estrutura if-select-when nada mais é do que isso. Você cria um multiplexador e implementa o circuito combinacional utilizando multiplexadores. Já a estrutura when-else, ela vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então vamos setar como top level e vamos realizar a análise e síntese para gerar o diagrama de blocos. Então, análise e síntese encerrada, vamos em Tools, Netlist Views, RTLViewer, e o diagrama de blocos que foi gerado aqui foi diferente. A gente também tem a utilização de multiplexadores aqui, só que, diferentemente lá da estrutura if-select-when, que a gente utiliza apenas um multiplexador, aqui na estrutura when-else nós utilizamos vários multiplexadores. A diferença é que todos os multiplexadores aqui utilizados são multiplexadores apenas 2:1. Enquanto que lá na estrutura if-select-when, você pode voltar aí o vídeo, você vai ver que os multiplexadores utilizados lá eram multiplexadores de 8:1, porque ele tinha 3 entradas de seleção. Então, basicamente a estrutura when-else, ela funciona como se fosse um cascateamento de multiplexadores 2:1 para implementar a expressão lógica. Dependendo da expressão lógica que você for implementar, é melhor você usar o if-select-when, e dependendo da expressão lógica que você for implementar, é melhor usar o when-else. Quando é que eu recomendo você utilizar o when-else? O when-else é melhor de utilizar quando você tem poucas condições. Então, quando você vai aqui no código do when-else e tem poucas condições, é melhor você utilizar a estrutura when-else. Já o if-select-when é mais utilizado quando você tem várias condições para serem selecionadas, porque aí você, ao invés de utilizar um cascateamento de vários multiplexadores de 2:1, você utiliza apenas um multiplexador grande que vai fazer toda a sua lógica combinacional. Então, dá para ver que
as duas formas, tanto o else como o if select when, implementam essa tabela verdade utilizando-se multiplexadores. Então é uma forma, digamos assim, um pouco mais custosa. E de fato é isso que acontece. Você paga a facilidade de descrição com o custo na implementação. Sua implementação fica um pouco mais custosa. Toda vida que você puder descrever um circuito usando expressões lógicas, prefira a descrição por expressões lógicas. Então, por exemplo, esse circuito que nós descrevemos nos dois últimos exemplos é uma das expressões de um somador completo, que pode ser descrito apenas através de duas portas lógicas XOR. Então, você vai ter toda essa lógica combinacional para ser implementada lá na sua FPGA, ao invés de simplesmente utilizar duas portas lógicas XOR, que é muito mais simples de serem implementadas. Então, dá para ver que o VHDL ele permite várias formas de descrição de um mesmo circuito. Porém, algumas formas são mais difíceis, só que são menos custosas em termos de hardware. Já outras formas são mais fáceis, mas são mais custosas em termos de hardware. A forma que você vai escolher, claro que depende de ocasião para ocasião. Aqui nessas videoaulas, nós pretendemos apresentar várias formas para que você, projetista, possa escolher a que melhor se adequa a cada caso. Então, pessoal, é um vídeo bem curto hoje. Na próxima aula, a gente vai começar uma sequência de circuitos combinacionais bem clássicos encontrados nos livros textos de circuitos digitais. E o primeiro circuito que a gente vai detectar aqui é o gerador e verificador de paridade. Então, conto com todos e até um próximo vídeo.